Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar com você as leituras da Santa Missa do dia 31 de julho, sexta-feira. A Igreja comemora hoje Santo Inácio de Loyola, um grandíssimo santo que nasceu em 1491, viveu 500 anos atrás na Espanha, e ele era um homem de grande valor, inclusive foi militar, soldado, e ficou ferido numa certa circunstância e passou um grande tempo de convalescência em que teve a oportunidade de ler com tempo a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Então, um tempo em que passou por um processo de conversão, de discernimento. Ele ficou muito tocado e quando saiu daquela casa onde estava recuperando a sua saúde, se tornou padre e fundou a Companhia de Jesus, se tornou um jesuíta, o fundador dos jesuítas, que a congregação jesuítica foi fundada em 1534. Nós ficamos agradecidos por tantos jesuítas que prestaram serviço no nosso querido Brasil, na Bahia. O próprio Santo Padre, o Papa Francisco, ele é jesuíta. Toda a formação dele a recebeu nesta grande família religiosa que é dos jesuítas. E também os jesuítas vieram em grande quantidade para o Brasil, para a América Latina, como foram juntamente com os franciscanos, os capuchinhos e os beneditinos, os grandes evangelizadores de todo o continente da América Latina. A primeira leitura de hoje é do profeta Jeremias, que recebe a indicação, a orientação da parte de Deus que deve falar ao rei e também a todos os líderes daquela época da necessidade de conversão. Fala a todos os que vêm para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. É Deus que está falando com Jeremias, é claro. E talvez eles possam ouvir essa palavra e voltem do mau caminho. A eles então dirás que devem viver segundo a lei de Deus e escutar as palavras dos meus servos, os profetas. É muito bonita esta palavra de Jeremias, que é como o convite que Deus faz ao seu povo que está afastando-se cada vez mais do caminho reto. E depois Jeremias diz, pela boca de Jeremias, é o próprio Deus que está falando: olha, que caso eles não sigam esta orientação, farei desta cidade uma cidade amaldiçoada por causa destes descaminhos. Quando Jeremias terminou de falar, os maiorais da cidade disseram: prendam este profeta, ele deve morrer. E ali termina a leitura dizendo: todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor, porque não gostaram da clareza de suas palavras, que estava convidando todo mundo a retornar. Isto aconteceu cerca de 2.500 anos atrás, mas estas palavras do profeta Jeremias têm todo o valor nos nossos dias, porque nós também necessitamos de retornar. E o povo da nossa época também, quem sabe, perdeu o rumo do caminho de Deus. Esqueceu os 10 mandamentos. Um mandamento maior que Jesus falou para nós, de amar a Deus acima de tudo e os nossos irmãos como a nós mesmos. E então é um convite que ainda vale para que a cidade possa viver em paz. Não porque Deus se vinga, que Deus não é um vingador, mas porque quando muita gente abandona a lei de Deus, na cidade começa a prosperar a violência, a maldade, o ódio, a corrupção, os tiroteios e tudo aquilo que nós conhecemos de tantas confusões e brigas que vão atormentando a paz e a tranquilidade de muita gente. O Evangelho de São Mateus, e é também um trecho delicado,
no qual parece que as pessoas vivem sentimentos contraditórios. Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados, só que depois esta admiração ficava logo contaminada por uma desconfiança. De onde lhe vem essa sabedoria? E esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E não conhecemos todos os seus parentes? Então de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele, diz o Evangelho. Que quer dizer? Que é como se eles dissessem, para ele curar os doentes, para ele expulsar os demônios, para ele multiplicar o pão, somente se for uma pessoa extraordinária. Justamente Jesus, filho de Deus. Mas como ele era Deus encarnado, vindo na nossa carne, por causa da sua condição de ser o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, eles achavam que era impossível que ele fosse ao mesmo tempo o filho de José e de Maria e ao mesmo tempo o filho de Deus. Então ficaram escandalizados por causa dele. E então Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. De fato, ele estava na sua terra de origem quando aconteceu este caso que o Evangelho de Mateus relata. E termina o trecho de hoje dizendo, e Jesus não fez ali muitos milagres. Por quê? Porque eles não tinham fé. E no fundo, então, aqui entendemos o que significa ter fé. Podemos aprender melhor, porque aquelas pessoas acreditavam em Deus e acreditavam na existência de Deus, lá longe. Mas quando Deus decidiu não ficar lá longe e chegar perto de nós, falando a nossa língua, comunicando-se conosco através de um rosto humano, de uma voz humana, de pessoas em carne e osso que trazem até nós a sabedoria divina, esta potência divina que vence o mal e vence a morte, então isto parece uma coisa impossível, inviável, e então ali não pôde fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. Quero dizer, o que significa então ter fé? Significa não somente saber que Deus existe, porque estas pessoas sabiam que Deus existe, mas não tinham fé. Em que sentido? Não tinham a clareza de que naquele homem, carpinteiro de profissão, natural da cidade de Nazaré, na região da Galileia, ali estava agindo o próprio Deus. Era Deus em pessoa vindo na nossa casa. Então ter fé significa reconhecer os sinais que falam da presença divina entre nós agora. No caso de Jesus, ele que expulsa os demônios, que perdoa os pecados, que cura os cegos e os coxos e os paralíticos e os leprosos, esses não eram sinais suficientes para dizer, então é Deus que está aqui agindo através deste homem. E hoje, Deus não está perdoando os pecados através da voz de um homem que pronuncia as palavras da absolvição. E assim poderíamos continuar sempre dizendo que Deus escolheu agir, falar conosco e agir no nosso meio através das pessoas que Ele escolhe e nos envia. Não como Jesus, que era o próprio Deus em pessoa, mas, no nosso caso, muita gente que são enviadas por Deus para dar continuidade àquela grande obra da redenção, da salvação. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.